Quinta-feira, dia 2 de abril, uma notícia diferente está no ar e eu tenho o prazer diário da companhia do Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Haroldo. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. E também do professor Haroldo. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Nayara. Bom dia ao Lúcio. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Olha, eu quero começar aqui falando do contrato dos professores. Eu quero ir para o GD primeiro. Temos imagem de trânsito aí para a gente ver como que está o trânsito na capital nesta manhã. Temos a Avenida do CPA, ali já próximo ao Centro Político Administrativo. Rua quase vazia, hein? Bem Passou parado. Um carrinho ali, uma moto. É. Agora a câmera deu aquele giro, ó. Ali tem um movimento maior, ó. Porque está cedo ainda, 6h02. É o que a gente vem falando, né? O movimento aumentou em relação a semana passada. A gente espera aí um novo decreto do prefeito Emanuel Pinheiro. O que será que vem nesse novo decreto? Vai restringir mais ainda ou vai flexibilizar? Lembrando que o Distrito Federal restringiu, inclusive jogou as aulas, Lúcio, professor, para começarem só no fim de maio. Houve uma restrição lá no Distrito Federal, que tem muito mais casos também. Provavelmente, pelo que estou acompanhando as notícias aí, o comportamento da própria prefeitura, do comércio, aquela coisa toda, eu particularmente acho que o prefeito Emanuel Pinheiro vai estender um pouco mais isso, tá? Esse isolamento. Temos com mais feriados restrições, também, temos né, feriados. Né? Você sabe que o prefeito de Goiânia abriu, vai abrir, né? Hoje, abrindo o comércio por completo. Mas o governador... O governador é radicalmente contra. O Caiado. Né? Que é médico, né? Que é médico. E o prefeito Emanuel Pinheiro pretende estender esse período aí de Eu acredito que ele vai estender, né? Eu acredito. Isso, eu acredito que ele vai estender. Tem uma outra palavra que assim é próxima de estender, não é? Não chega a ser um sinônimo, né? Mas é próxima, né? Uma palavra que chama-se prorrogação, né? Prorrogação. E aí, a Prefeitura de Cuiabá vai ou não vai prorrogar o IPTU? Essa é a pergunta que não quer calar. Porque é o seguinte, prorrogaram o IPVA, não é isso? A ANEEL disse que a Energisa não é para cortar o fornecimento de quem atrasar o pagamento, né, durante 3 meses, né? A própria Prefeitura aqui determinou que a Águas Cuiabá não corte o fornecimento dos consumidores que não pagarem a conta por 90 dias, mas aí é o seguinte, aí essa questão da Prefeitura e da água não é do bolso dela, não é? Não é do bolso da Prefeitura, né? Sim. É lá da empresa. Mas e o IPTU? E o IPTU... Até o imposto de renda foi prorrogado para o dia 30 de junho. Até o imposto de renda foi prorrogado. As dívidas, né, dos municípios, dos estados com a União, foi prorrogado. Tudo sendo prorrogado. E o seguinte, não se fala nada sobre o IPTU, que é decreto em cima de decreto, né? Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que ficar em casa, não vai ter aula. E do IPTU, absolutamente nada até agora. E com certeza terá problema, porque, veja bem, se esse isolamento já está causando um transtorno gigantesco para inúmeras pessoas, sem dúvida alguma, que estão tentando segurar. Vocês viram aí na semana passada, nós tivemos mais pessoas em casa, essa semana menos pessoas em casa, percebi isso nas ruas claramente, inclusive pessoas fazendo caminhada, de certa forma ocupando o tempo, claramente. E vai ficar cada vez mais difícil esse isolamento, porque as pessoas vão ficando sem dinheiro, sem condições de poder manter a sua família, e tem muita gente na informalidade, né? E aí a vida precisa continuar e as pessoas não conseguem segurar isso por muito tempo. E existe uma outra preocupação também, acredito que seja uma grande preocupação do prefeito Emanuel Pinheiro, porque ele conseguiu pagar salários agora de servidores, mas e o mês que vem, como é que fica? Ele sem receita, né, ou uma receita de certa forma quebrada por conta de um não possível pagamento de IPTU, fica mais difícil ainda, mas ele precisa se posicionar. E até agora ele não se posicionou e a gente vem cobrando bastante. Não, tem que dizer o seguinte, olha, vai prorrogar ou não vai prorrogar? O que não pode é ficar em silêncio, exatamente, não dar uma posição. É isso? Isso, claro. Não, e o pior de tudo é o que... Se não prorrogar, tudo bem. Vai ser muito criticado. Não é isso? Vai ser muito criticado. Mas tem o seguinte, tem que assumir. Olha,
vou prorrogar. Não vou prorrogar. E por que precisa prorrogar? Porque nesse atual momento, como você bem falou, professor, as pessoas não vão ter dinheiro para pagar esse IPTU e vai virar dívida. Ele não vai conseguir pagar, vai virar aquela bola de neve que a gente já conhece. Por isso que o prefeito precisa prorrogar, porque a gente tem aqui de manifestação eu não tenho dinheiro para pagar o IPTU, então eu não vou pagar essa conta. Eu prefiro comprar o supermercado para a família, eu prefiro pagar outras contas essenciais. Então, na hora do prefeito olhar nessa questão, não só a Prefeitura de Cuiabá, não, Várzea Grande também, que prorrogou para o dia 16 de abril, não é suficiente. Várzea Grande, dia 16 de abril, não resolve o problema. E aí o salário de março, professor, como o senhor citou aí, a Prefeitura pagou. Pagou. Ok? Pagou em dia. Só que tem o seguinte, tem aí uma reclamação mais grande, muito grande, de fornecedores que estão com os pagamentos atrasados, e não é pouco atraso não, é bastante atraso dos fornecedores. Então, tudo bem, a situação da prefeitura financeira, ela preocupa, mas aí é o seguinte, como é que as pessoas vão fazer com o IPTU? Como é que as pessoas vão fazer com o IPTU? É complicado. E a prefeitura insiste em não se posicionar sobre essa questão. Lá em Várzea Grande prorrogaram para o mês que vem, mas ainda é pouco. Ainda é pouco. Ainda é pouco porque a situação, tanto no aspecto dos riscos de contaminação aí pelo coronavírus, como no aspecto econômico, vão começar a complicar, agora, no mês de abril. Exatamente. No mês de abril. No mês de abril. Olha, eu quero já ir para as mensagens, começar com os nossos telespectadores antes do destaque de vocês. Vamos então ao WhatsApp do A Notícia de Frente, aí no cantinho da sua tela, para você participar aqui com a gente. O pessoal aqui padecendo, viu? Não só a questão econômica, mas também a saúde. Vamos ver essa mensagem aqui, olha, do Zenil. Bom dia, Lúcio, Nayara e professor. Estou com meu cunhado precisando fazer uma cirurgia de retirada do rim direito lá no Hospital do Câncer. O SUS já autorizou o hospital para fazer a cirurgia desde o dia 18/3. O caso dele é de urgência, mas lá no hospital não estão fazendo nenhum tipo de cirurgia. Gostaria que vocês fizessem uma reportagem sobre isso. Sei que tem muita gente nessa situação. As autoridades têm que saber que existem outras doenças também que matam as pessoas. Outro caso, bom dia, tenho 62 anos, tenho câncer no esôfago. O hospital suspendeu o tratamento até acabar a pandemia. Eu tenho que ficar em casa. Eu posso escapar do corona, mas vou morrer à míngua sem o tratamento do câncer. É o Valdez Dias, do bairro Barreiro Branco. E mais uma participação. Professor, bom dia. Eu tenho um pequeno, restante dentro do restaurante. Estou fechado quase 2 semanas. Eu e minha filha estamos em casa, não sabemos mais o que fazer. Não temos mais dinheiro, as contas estão vencendo e nos dê uma orientação. Ontem eu pedi um delivery ontem de picolé numa empresa forte, estruturada, tudo. E aí o entregador falou para a senhora, professor, assiste o senhor lá no Cidade Alerta, mas é bem isso mesmo. O nosso patrão tinha 3 lojas, já fechou 2 lojas e ele falou que ele aguenta o nosso salário só até o dia 20 desse mês. E não tem mais condições e vai acabar fechando a empresa, o que é simplesmente lamentável e muito difícil. E essa é a grande preocupação do governo federal, uma das grandes, que é o meu comentário de destaque de hoje, Nayara, falar exatamente sobre essa linha, né, dessa preocupação do governo federal de tentar salvar essas empresas, salvar os empregos, né? E a situação está cada vez pior. Eu disse há 2 semanas atrás, logo o primeiro dia meu aqui, que as empresas não teriam condições de aguentar aí 15, 20 dias, que a saúde financeira delas ia aguentar no máximo isso, e é bem isso mesmo. E o pior de tudo é que o governo federal ainda não conseguiu, por questões burocráticas, Lúcio, burocráticas mesmo, liberar, rapaz, esse dinheiro o mais rápido possível, e a oposição está em cima pressionando para que esse dinheiro caia na conta das empresas, as empresas possam salvar esses empregos, né? Esse vai ser o meu destaque, já adiantando aqui para a Nayara, né, hoje aqui no programa. Eu quero fazer uma observação aqui sobre uma mensagem, me parece que é do Valdez Dias, Isso. Do Barreiro Branco, dizendo que um familiar dele, é o pai dele, que não consegue o tratamento lá, a cirurgia. Cirurgia do rim.
Não é, câncer, não, me parece. Câncer. É o Parece que é cunhado. câncer. Cunhado dele, Hospital não é do isso? Câncer. Mas é câncer, não é? É. E aí é o seguinte, eu quero fazer um apelo aqui para a Comissão de Saúde lá da Assembleia Legislativa. Professor Haroldo, Nayara, tem um problema gravíssimo na central de regulação. Na central de regulação dos pacientes aqui de Mato Grosso, que está sob o comando, me parece que continua ainda, sob o comando da Prefeitura de Cuiabá. Nós mostramos, foi ontem, Nayara, no Jornal do Meio-Dia, Isso, um vídeo. um vídeo de uma moça falando o seguinte, que chegou lá, porta fechada, ninguém atende, aí veio lá a responsável pela central de regulação, deu explicação, mas não explicou muita coisa não. Falou, oh, está fechado aqui, mas todo mundo está trabalhando lá dentro, e se chega alguém que tem uma urgência? Olha aí a reclamação do Valdez Dias, o parente dele não está conseguindo lá essa cirurgia para o câncer. Inclusive, nessa fala, ela diz o seguinte, Lúcio, a pessoa representante da regulação. Fazer justiça aqui. Você que postou esse vídeo no nosso grupo. Foi isso? Foi. No grupo aqui da TV. No grupo da TV, né? E aí, ela inclusive diz o seguinte, não, mas esses procedimentos para cirurgias de câncer, essa coisa toda, estão normais. Não estão normais, está aí a prova. Tanto não estão normais, diz que tem gente trabalhando lá, só não está aberta ao público, tanto não estão normais que há poucos dias atrás teve uma denúncia do Hospital do Câncer, dizendo o seguinte, de que, olha, além de que estavam lá com os pagamentos atrasados, os pagamentos represados, e a denúncia que foi feita é que estavam represando os atendimentos, os procedimentos de pacientes com câncer. Olha, não é com gripezinha, não, né? Não é com qualquer problema, com uma alergiazinha, não. Eles estariam represando atendimentos, procedimentos e até cirurgias, quimioterapia, radioterapia de pacientes com câncer. Isso tem que ser resolvido. E aí o apelo não é só para a Comissão de Saúde da Assembleia, não. É para o Ministério Público. Tem que intervir. Ou os pacientes com câncer vão ficar aí abandonados, né? Sem atendimento. Exatamente. Pois é, infelizmente. Olha, daqui a pouco a gente volta às participações, porque agora eu quero saber os destaques de vocês para hoje. Eu já adiantei o meu destaque. Eu vou falar sobre essa nova MP que permite redução de até 70% nos salários e deve preservar 8,5 milhões de empregos no país. O governo está tentando, aí, desde a semana passada, implementar algumas ações ligadas à área da economia para poder salvar CPFs, eu falo assim, salvar CPFs, que são justamente as pessoas que estão na informalidade, um número bastante consistente, né, de pessoas no Brasil que não têm carteira assinada, mas também vai abarcar pessoas com carteira assinada também, com uma renda pequena que seja, e do outro lado CNPJs, empresas também, que estão passando por uma dificuldade muito grande, e a grande intenção do governo é exatamente salvar os empregos, né? Sabe-se hoje que nós temos aí 11, 12 milhões de desempregados, a perspectiva é que nós tenhamos mais desempregos no país. Para evitar exatamente esse dano, o governo vai injetar alguns bilhões de reais na economia, mas o problema é a burocracia nesse processo, né? E inclusive a oposição já está em cima pressionando, dizendo por que até agora não está na conta do brasileiro, da pessoa que está na informalidade, que não tem mais nada na geladeira, um dinheirinho para que ele possa ultrapassar ou passar por esse momento tão crítico que o país e o mundo vive, né? Então eu vou falar sobre isso. E o seu, Lúcio? Meu destaque, Nayara, é para antecipar aí alguns pontos de uma entrevista coletiva, uma entrevista exclusiva com o governador Mauro Mendes, que nós vamos exibir hoje no Jornal do Meio-Dia. Professor, ontem, no início da noite, eu e a Nayara estivemos lá no gabinete do governador para essa entrevista exclusiva. Sim. E as notícias, né, as perspectivas para o futuro próximo não são muito animadoras, né? O mais aí ligado
ao aspecto econômico, né? Ligado ao aspecto econômico. Primeiro, a queda na arrecadação começa agora no mês de abril. Em março não teve problema nenhum. Agora a queda começa agora em abril. Mas o seguinte, ela em maio, essa queda na arrecadação, pelas estimativas que estão sendo feitas, abrirá um rombo nos cofres públicos aqui de Mato Grosso. E aí o governador admite que que deverá ter problemas com o pagamento dos salários do funcionalismo. E ele já adiantou uma outra questão. Daqui nos próximos dias vai procurar os poderes por conta do 10º. Vai ter que negociar também. Vai ter que negociar os valores dos poderes. E o seguinte, ele colocou, olha, esse momento aqui todos vão ter que colaborar. Então, o meu destaque de hoje é em cima dessa entrevista exclusiva com o governador, que deu lá a opinião dele sobre o estilo Bolsonaro de governar, né? Que é o estilo de enfrentamento. Essa é a declaração do próprio governador Mauro Mendes, de que o governante precisa de ter um pouco mais de bom senso, um pouco mais de equilíbrio para governar e para liderar a nação. Certo, eu quero só atualizar o nosso telespectador sobre os casos de coronavírus no Brasil e também em Mato Grosso. O Brasil tem 241 mortes e 6.836 casos confirmados do coronavírus. O ministro diz que o número ainda é maior. E olha, durante essa coletiva, o ministro fez um alerta, falou mais sobre o isolamento, inclusive, Lúcio e professor Haroldo, ele mudou a política da questão das máscaras, viu? As máscaras que eram faladas, aí olha, tem que evitar deixar a máscara só para profissional de saúde. Eles vão fazer uma grande campanha para que as pessoas comecem a se prevenir com o uso de máscaras, inclusive máscaras caseiras. Claro que tem toda a higiene com cuidado dessas máscaras. Não adianta você usar ela o dia inteiro e não lavar, não trocar, enfim, não higienizar. E ele voltou a falar, deixa eu ver se eu acho aqui a matéria, sobre a importância do isolamento, viu? Aqui, achei aqui a matéria, sobre a importância desse isolamento para poder achatar a curva. Olha, o ministro Mandetta informou que todos os estados estão abastecidos por enquanto, mas contou dificuldades para realizar novas compras aí dos apetrechos como máscaras e luvas. Há também incertezas no fornecimento de respiradores. Ele explicou que se não houver esforços para desacelerar a dinâmica social, haverá maiores complicações para conter a proliferação do novo coronavírus e o sistema de saúde ficará sobrecarregado, disse o ministro na coletiva do último balanço, que foi esse que eu acabei de trazer. Só vou atualizar antes do comentário, professor, os números de Mato Grosso, tá? Coronavírus, casos suspeitos aqui no estado de Mato Grosso, a matéria do GD, cresce em 10% em um dia. Cresceu em 10,6% os números de casos suspeitos de coronavírus com síndrome respiratória aguda em Mato Grosso, conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde. Na quarta-feira foram divulgados que são 291 pacientes com suspeita de Covid-19 e os números aqui de confirmados subiu para 28 casos no estado de Mato Grosso. Por favor. Não sei se vocês viram uma ideia extremamente criativa de uma moça na utilização de garrafas PET como máscara. Vocês viram isso ou não? É muito interessante. É muito interessante, né? Você pega a garrafa PET, no YouTube tem esse vídeo e já viralizou também. Foi postado ontem. E você faz um recorte nessa garrafa PET e você pode utilizar ela como uma máscara mesmo, né? Chega em casa, você tira, chega em casa, você tira, coloca o álcool gel, que seja qualquer álcool, e você reutiliza como uma máscara de proteção. É uma saída criativa, ecológica, sem dúvida alguma, que está utilizando justamente a garrafa PET, né? E pode ser uma saída também para as pessoas que não têm a máscara. Pois é, eu tinha visto em algum lugar, estou até aqui procurando, que
bom que a gente tem um especialista dizendo, garrafa PET não é muito eficaz para o vírus. Bom, ele fala que tem realmente os vídeos, eu acho né? que ele bloqueia, não. Não às sei, vezes. eu vi, achei interessante, ó. Vou buscar mais informações. A máscara de garrafa PET apresentada pela mulher no vídeo não tem eficiência na preservação contra o coronavírus. Que bom que você corrigiu, então. Na rua não precisa desse tipo de parâmetro, né? A máscara apresentada no vídeo não tem eficiência contra o novo coronavírus. O uso da máscara descartáveis é feito, e aí ele fala, é feito apenas para pessoas com sintomas respiratórios e trabalhadores da área de saúde. Que bom. Bom, mas a gente acredita aí, pelo que o ministro falou, que o Brasil vai ser abastecido com esses insumos, né, professor? Máscaras, luvas, enfim, todos os apetrechos. Precisa, o mínimo. Eles querem, eu acho que copiar o modelo da China, porque na China eles usam, na Ásia como um todo, eles já se previnem. Quando a pessoa está doente, já é um costume, independente se tem pandemia instalada ou não, eles usam a máscara para proteger o outro da doença. A França fez um pedido de 1 bilhão de máscaras. 1 bilhão de máscaras, né, para receber agora, nos próximos dias. Né? De um outro equipamento aí, o governo federal também fez um grande pedido, dos respiradores. Sim. O problema é que o fornecedor não deu a garantia de que vai entregar esses respiradores. Esses são fundamentais, né? Porque é um para um, né? Para cada caso de pessoa positiva que precisa do respirador, que está contaminado, precisa de uma máquina de respiração mecânica. Lá na Itália morreram muitas pessoas, muitos idosos morreram por conta exatamente dessa deficiência desses equipamentos. No mundo todo, né? Ninguém espera, uma pandemia como essa, ninguém espera. Se você for ver quantos respiradores mecânicos tem aqui em Cuiabá, você vai querer chorar, porque realmente é muito pouco. Se nós tivermos aí um número consistente, que eu acredito que nós não tenhamos, né? Um número grande de pessoas contaminadas que necessite do respirador mecânico, né? Realmente nós teremos problemas, mas o governo federal, o governo estadual já pediu, salvo engano, um número consistente de respiradores mecânicos que está para chegar nos próximos dias. A expectativa, professor, sobre essa questão aí do número de pessoas infectadas aqui em Mato Grosso, essa expectativa é positiva, né? Positiva não, ela é otimista na visão do governo. O governo diz que o número total de pessoas infectadas aqui deve ser em torno de pouco mais de 4 mil pessoas. É isso? Aí eles até divulgaram esse número nessa entrevista exclusiva com o governador, que vai ser exibida no Jornal do Meio-Dia. Ele volta a falar sobre isso, que pelos cálculos do governo aí, do gabinete lá de situação, né, que foi montado para gerir essa crise, os cálculos que eles fazem lá é de um pouco mais de 4 mil pessoas infectadas no total aqui em Mato Grosso. De que 850, dessas mais de 4 mil, 800 e pouco vão precisar de atendimento hospitalar. É isso? E que dessas 850, 220 pessoas necessitariam de UTI. Eu digo que é otimista, né? Esse cálculo que o governo faz, porque eu pergunto o seguinte: se vai precisar de apenas, eu digo apenas porque as pessoas acham que pode ter um número maior de contaminação. Estão construindo um hospital aí, né, anexo lá ao Hospital Metropolitano, né, com quase 200 leitos. 210. É isso? Com quase 200 leitos. Então, e eles dizem, e o que o governo diz é o seguinte: olha, no máximo serão necessárias 220 UTIs. Mas tem uma outra posição, né? A do Ministério Público. Falou, olha, tem poucas UTIs disponíveis, né? 80% estariam ocupados. Mas vamos esperar aí que esse cálculo otimista que o governo faz, ele se confirme aí sobre o número de pessoas infectadas. Se você tem um cálculo, de um lado, um cálculo otimista por parte do governo, você tem um pessimista por conta exatamente da leitura que foi feita pelo próprio Ministério Público com relação à notificação que foi dada pelo Orlando Perry, né? Porque lá eles dizem, inclusive, que existe a possibilidade de nós termos no estado de Mato Grosso 8 mil mortes, não é isso? Salvo engano, é isso, né? Eu não sei de onde tiraram esse número, Lúcio, sabe? Mas eu acho que exacerbaram aí, né? Exageraram mesmo
nessa justificativa para poder cancelar para poder continuar o isolamento. Olha, o pessoal aqui está me perguntando, aliás, são várias perguntas a respeito de economia. O Cristiano de Várzea Grande pergunta sobre a antecipação do 13º dos aposentados. Olha, vai começar a pagar a parcela parte do 13º, viu? O governo federal, a medida provisória que confirma o pagamento antecipado do 13º dos aposentados. A primeira parcela começa no dia 24 de abril e vai até o dia 8 de maio. E a segunda parte do pagamento cai entre 25 de abril e 5 de junho. Então, é para o fim deste mês, tá bom? E aí, a nossa telespectadora também manda aqui sobre bancos, né, que estão prorrogando o pagamento. Gente, aí vocês têm que ver com cada banco. Cada banco tem uma política. Tem banco que está prorrogando para 60 dias e não te cobra juros, não cobra nada. Já tem outros bancos que não estão prorrogando, estão renegociando a dívida, ou seja, prorrogam, jogam para outros meses, mas tem ali os juros e a multa embutida. Então, você tem que conversar com o seu banco. E aí, outra telespectadora, perdi a mensagem dela aqui, ela me fala que tem locais que estão cortando já a energia. Eu vou achar energia? aqui. Mas não pode. Então, tem que ligar para o PROCON, viu? Porque não pode. PROCON estadual aí está atendendo, daqui a pouco eu passo o telefone, porque não pode cortar a energia durante 90 dias. Foi uma determinação da ANEEL. Abrindo um parênteses aí, você vai chamar alguma Não, reportagem? pode falar, daqui a pouco. Abrindo um parênteses aí, professor, sobre essa questão da falta de dinheiro, teve uma notícia ontem que chamou muita atenção, né? A juíza Célia Regina Vidotti abriu mão do bloqueio de contas do conselheiro afastado do Tribunal de Contas, Sérgio Ricardo. Tinha lá uma determinação para bloquear as contas do conselheiro afastado e ela desistiu do bloqueio. E aí é o seguinte, a razão, o motivo que fez a juíza desistir do bloqueio é muito interessante. Que ela disse o seguinte, olha, tem que desbloquear porque não encontramos quase nada nas contas do conselheiro afastado. Não achou nada. Sérgio Ricardo. O termo o dela é o seguinte, por ter encontrado quantias ínfimas nas contas dele. Ínfimas é o quê? É quase nada. Nada, né? quase né? nada. É uma notícia que é interessante, até porque, Eu olha acho só, interessante. esse bloqueio visava cumprir aqui, a notícia lá do portal Gazeta Digital, do Tiago Andrade e do Pablo Rodrigo. O bloqueio visava cumprir a decisão da desembargadora do Tribunal de Justiça, Maria Irotides, que determinou do ex-secretário Pedro Nadaf e do conselheiro afastado do Tribunal de Contas, Sérgio Ricardo, um bloqueio em até 75 milhões de reais. A decisão atendia aí a um pedido do Ministério Público. Ou seja, era para bloquear 75 milhões de reais e não encontraram praticamente nada nas contas do conselheiro afastado, Sérgio Pois é, Ricardo. mas eu acho interessante o seguinte, só é a justiça que não sabe qual é o patrimônio que ele tem, né? A sociedade todinha sabe o que ele tem, a sociedade conhece exatamente as empresas dele, sabe tudo, a juíza vai lá exatamente na conta dele, não vai achar nada mesmo. Ué, vai achar o que lá na conta dele, entendeu? Não está nada lá. Agora, o patrimônio dele, todo mundo sabe exatamente o que ele tem, aonde que ele fica, o que ele faz, porque ele vive de alguma coisa. E na delação lá do ex-deputado José Riva, a informação é que aparece muita coisa sobre esse patrimônio que o senhor cita. Não precisa nem pesquisar muito, ué. Tem buffet, tem empresa de televisão, tem um monte de trem, tá entendendo? Ué, vai na conta, fomos lá na conta, não achamos nada. Entendeu? Mas não vai achar mesmo, tem que ir nas empresas dele, um roubo de 70 milhões de reais. Porque só lá, simples assim. Porque diz que o seguinte, a denúncia, né, do próprio deputado José Riva, para ele comprar o passaporte para o paraíso, é isso? Vamos traduzir aí. Não é passaporte para o paraíso, é para comprar a cadeira de conselheiro lá no Tribunal de Contas. A denúncia do ex-deputado José Riva diz o seguinte, olha, Sérgio Ricardo comprou essa cadeira aí por 15 milhões de reais. Aí, uma determinação de bloqueio de 75 milhões de reais. Aí a juíza vai lá e falou, vou desbloquear porque não encontrei nada nas contas bancárias do conselheiro afastado, Sérgio Ricardo. Olha,
É por isso que as pessoas ficam indignadas. Claro. É por isso que elas ficam indignadas. Né? Por causa disso, por causa dos delatores, né? Que conta lá um monte de crime, entrega a quadrilha inteira, rouba um montão e devolve um tiquinho. Mas ele não continua recebendo um salário normal, Tribunal de Contas? Continua. Então, e o salário do Tribunal de Contas sabe que é um salário espetacular. Mas deve ser né? para as despesas, porque na conta não tem, não está lá acumulada, né? E lá o conselheiro Sérgio Ricardo, ele é bicampeão, né? Bicampeão. Porque ele foi afastado 2 vezes, né? É. Olha, mais uma por pede 21 música. votos favoráveis e uma abstenção, os deputados estaduais aprovaram em primeira votação na sessão um projeto de lei que autoriza o governo do estado a contratar um empréstimo de 550 milhões junto à Caixa Econômica Federal para infraestruturas. Vamos acompanhar na reportagem do José Porto. Bom dia a vocês da bancada e quem nos honra com audiência em casa. A Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira a autorização para que o governo de Mato Grosso contrate um empréstimo de 550 milhões junto à Caixa Econômica Federal. Esse dinheiro será utilizado para a infraestrutura, a construção de 4.000 pontes de concreto nos municípios do estado. Mas há algumas ressalvas e alertas, principalmente de um grupo de oposição na Assembleia e também de lideranças partidárias, porque algumas emendas foram apresentadas a essa autorização, ao projeto que autoriza o governo a contrair esse empréstimo que passa de R$500 bilhão. Um dos questionamentos é quanto às questões agora da pandemia do novo coronavírus. O governo está contratando um empréstimo com uma taxa de juros, uma média de 5,7% ao ano, podendo ser reduzida. É uma dívida que o Estado tem aí para pagar em algumas décadas, mas, por outro lado, já há um alerta por parte de deputados de que, com a situação da pandemia e também a crise econômica, o Estado pode, inclusive, conseguir recursos como esse, ou até mais, a fundo perdido, sem ter que contrair uma dívida e repor esse dinheiro pagando juros que ainda impactam na arrecadação e na economia. Portanto, há um alerta. O governo tem autorização, mas uma sinalização aos deputados para que coloque o pé no freio, que vá com calma em assumir novos contratos e novos empréstimos que geram um custo ainda maior para o Estado. O Estado precisa pensar nas medidas que estão ao seu alcance para assegurar esse socorro emergencial às famílias. Vou te dar um exemplo gravíssimo que a gente está vivendo agora. Os trabalhadores da educação que são contratados temporariamente. Eles estão desde janeiro sem salário, estavam aguardando a atribuição de aulas para retomar. Os decretos de isolamento social anteciparam o recesso escolar e eles estão sem contrato e sem salário. O governo precisa assinar esses contratos para assegurar socorro a 10 mil famílias no estado. Por outro lado, a Secretaria de Assistência Social precisa implementar medidas em parceria com municípios para, por exemplo, assegurar acesso a cestas básicas, assegurar acesso à alimentação às pessoas que estão asiladas, aos moradores de rua, aos refugiados e à população mais carente. Mas há um encaminhamento e o acordo para que algumas regras sejam analisadas pelo governo do estado, inclusive na implementação deste recurso junto aos municípios para a construção de pontes, que é uma necessidade muito grande em várias regiões do estado. Eu quero deixar bem claro que o decreto do governador, ele não fala para desrespeitar os decretos municipais, muito pelo contrário. Então, cada município tem uma situação. Agora, você veja bem, tem município que fica a 1.000 quilômetros de Cuiabá, não tem nenhum caso. Ele vai tomar a mesma medida que Cuiabá, vai trancar tudo, vai paralisar tudo? Não tem essa necessidade. O prefeito tem que fazer uma avaliação lá, olha, aqui não tem essa necessidade, nós vamos tomar algumas medidas, mas não tão duro igual a de Cuiabá. Então é isso que precisa haver, esse bom senso nesse momento, de que onde precisa ter mais restrição e onde não precisa ter tanta restrição assim. As imagens do Nilton Oliveira, José Porto, para a Notícia Diferente. Obrigada, Porto. Nayara e professora Lourdes, sobre essa questão aí das medidas de proteção social, os governos devem dedicar uma atenção especial para isso.
O governo do Estado, ele já começou a anunciar, teve um recurso aí de 8,5 milhões de reais que foi repassado aí para os municípios. Lá na Assembleia Legislativa já dobraram, né, o valor lá do Pró-Família, né, que era de R$100, passou para R$200. Então, estão sendo adotadas algumas medidas e é preciso avançar mais. Agora, é preciso também que as prefeituras também dediquem atenção para isso. A Prefeitura de Cuiabá, a Prefeitura de Várzea Grande, de Rondonópolis, de Tangará, né? De Sorriso, de Cáceres, porque não é para deixar tudo na mão do Estado. As prefeituras também têm que pensar nessas medidas de proteção social. Não é só ficar baixando o decreto hoje, baixa outro decreto amanhã, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e as pessoas mais pobres, né? As pessoas aí mais desassistidas pelo poder público. Estão ficando sem ter o que comer. Exatamente. Não é isso? Estão sem o trabalho por causa do isolamento social. Então, não é para deixar tudo lá na mão do governo federal e na mão do governo estadual, né? O governo estadual tem que avançar mais, agora as prefeituras não podem fazer de conta que o problema não é delas. Sim. É isso? Sem dúvida. Pois é. Olha, e vamos para o intervalo, já estamos bem atrasados para o intervalo, mas antes eu queria só destacar uma mensagem que eu recebi no celular pessoal do Dr. Marcelo Sandrin, que é diretor do Hospital Santa Helena. Ele falou o seguinte, que Deus está dando tempo para que a gente se prepare, ele fala os profissionais de saúde, para o eventual impacto que vem se aproximando, unidos sem histeria, fazendo o melhor hoje, e o maior problema aí que eles vão enfrentar realmente, Lúcio, vai ser os insumos, principalmente os respiradores artificiais. E aí ele fala, a discórdia e o pânico serão nossos maiores inimigos. A gente tem que evitar isso. Vamos para o intervalo, na volta a gente continua com a notícia de frente.